Rapaziada, assunto que tá rolando aí é que pau quebrou lá no CL, mano. Acho que nem os esquerdistas estão se aguentando, maluco. A galera tá quebrando o pau lá. Vamos ver aqui, parece que o Jones Manuel e o Calderon debateram, né? Eles estão tentando um debate aí já tem um tempo. Um chamou o outro pra debate, não sei quem começou essa botar pilha no outro aí pra debater. Mas parece que eles conseguiram debater lá no CL, né? E pelo que eu vi aí de pessoal fazendo vídeo, né? As thumbnails que andaram rodando aí minha timeline do YouTube hoje, é que eles quebraram o pau, mano. Pelo menos é o que parece, né? Vamos dar uma olhada aqui pra gente ver. Deixa eu te pedir uma coisa, Johnny. Deixa que é a hora. Eu sairia, mas eu não vou sair não, que eu quero continuar mais um pouquinho aqui nesse debate. O Calejon está pedindo para participar também aqui do debate. Calejon não, é aí, Calejon. Eu sento aqui no chão. Manda quem pode, obedece quem sem juízo. Eu sento no chão aqui. Vamos lá. Bom dia, Edu. Bom dia, Will. Bom dia, Hobbs. Bom dia, Jones. Bom dia para a nossa comunidade. Prazer estar com vocês. O Jones disse que queria debater comigo, eu achei que era uma oportunidade de participar e eu vou começar te dizendo o seguinte, Manuel, eu acho importante, eu vou começar tirando o bode da sala, Edu, que eu acho que isso é importante. Tirando o bode da sala, mano, aqui a gente fala tirando o elefante da sala. O Lula, Jones, me põe na tela com o Jones, por favor. O Lula, ele é filho da Thatcher com o Reagan, tá bom? Já começou de ironia, já, filho, aí... que você poderia imaginar na tua já começa perdendo argumento, já. Pra gente tirar esse bode da sala, para a gente poder avançar nesse debate, posto que o governo Lula é neoliberal. Pode parar de argumentar nessa direção que isso está dado, ok? Isso posto, eu quero te fazer um desafio aqui. Propositivo no termo de renovar as nossas esquerdas. Vamos fazer o seguinte, Edu. Em 2026, você vai lançar a tua candidatura, Jones. Se você tiver qualquer coisa na casa dos 2 dígitos, eu vou raspar minha conta, eu vou vender meu carro e eu vou te dar 10 mil reais para cada ponto que você tiver. Se você fizer... Pera um pouquinho, deixa eu só terminar. Mano. O debate foi solicitado. Eu estou me conduzindo da forma. Se o Jones Manuel se candidatar a qualquer coisa a nível nacional, pode preparar o bolsinho aí, Calejão. Mas eu tenho o direito de falar aqui porque é o seguinte... Porque... Mas deixa eu só terminar. Não, mas o papo, por enquanto, tá papo de maluco. Por que tá papo de maluco? Porque a gente tá realmente, o maluco chegou do nada, filho. E começou a meter esse papo de que vai dar 10 mil por ponto percentual do nada. Pegou e tu levou... É papo de louco mesmo. Não tem o menor sentido, Calejão. A gente vai fazer esse teu debate, a gente faz... A gente termina. Não, mas a gente tem que terminar o debate que a gente está fazendo para entrar em outro debate. Senão é maluquice. Senão eu chego aqui com vontade de falar de qualquer assunto, eu falo também assim, vamos falar de não sei o quê. Vamos falar sobre a questão do neoliberal e da pesquisa. A questão não é falar de qualquer coisa. Não, a questão mas vamos lá. É que semana que vem, essa que é a minha pergunta. Semana que vem, essa é a pergunta. O Trump ganha, o dólar vai para 6,10, que é o que pode acontecer. Certo. O dólar vai para 6,10. Gasolina vai pro caralho, mano. Ele é obrigado, porque dentro dessa lógica, juros lá na puta que pariu. Que siga essa mesma lógica, o Haddad vai ter que pegar e vai fazer o seguinte, caralho, tudo na nossa vida baseada em dólar, filho. Imagina o preço da gasolina. E aí um monte de corte, não tem muito onde cortar. Aí você chega... Você acredita que isso é voluntário? Cortar o quê, porra? Vai cortar a educação, saúde, já tá tudo fodido, não tem nem orçamento, mano. Vai ter que subir juros para 14%. A minha pergunta é muito simples. Se isso acontecer... Caralho, subiu os juros pra 14%, acabou, mano. Quebra o cartão da Nubank aí, senão de 1 milhão que você fica devendo aí por não pagar 2 mil de boleto pra eles, vai virar 3 milhões. Que é um cenário mega realista. Certo. O que vai acontecer com a popularidade do governo e com as perspectivas... Derreteu. Evidentemente vai implodir. Mas é só isso. Exatamente. Ok, isso está fácil, isso está posto. Isso, e o que vai acontecer? Vai implodir. Dólar a 6,10, juros altos, vai derreter o governo. E se implodir a base social do governo, aí a gente entra no debate. O que a gente faz? A gente chora? Edu, não, mas isso está posto. Não chora claro, pouco, não. Um dia que vai acontecer, mas de qualquer forma já está acontecendo. E a questão aqui é que reiteradamente a coisa está sendo colocada como se fosse mero voluntarismo do Haddad. Como se fosse mero voluntarismo do governo. Deixa o Jones falar. Deixa eu só concluir o meu raciocínio, Jones, para te passar, por favor, porque o Edu me interrompeu no meio do raciocínio aqui. Eu quero te fazer o seguinte, cara. Só um segundo, cara. Eu te interrompi no meio do raciocínio uma ova.
Eu cheguei, tava aqui falando com o Jones, você me pediu para entrar, que não era no horário que você... Caralho, me interrompeu uma ova, filho. Nem com o Paulo Marçal tocando terror no debate de São Paulo, a gente não vê ele falar pra ninguém. Me interrompeu uma ova. Eu falei pra você, claro que você pode entrar. Não falei, claro que você Caralho, pode entrar. Caralho, tá tomando esporra ao vivaço o Calejão, Aí mano. você entrou Calejão, e né? começou a falar, Jones, a gente ia, aquele debate, agora vamos fazer o debate. Mas calma aí, não foi isso que Porra, você combinou comigo? então parece que a treta não foi entre o Jones e o Calejão. Foi entre o Eduardo. É Moreira, o Marinho, sei lá. Não, o Marinho é o outro. O Marinho é o pensador. O Marinho é o filósofo. O Eduardo Marinho, eu curto Eduardo Marinho. Acho que é Eduardo Moreira, não. Eu vou chamar de Eduardo, né? Foi entre o Eduardo e o Calejão, então, mano, que ele tá passando um sabão ao vivaço no Calejão. Então é o seguinte, se você entrou aqui no negócio, a gente chega, termina esse debate, terminou o debate, aí você pode debater com o Jones o que você quiser. Caralho. Só não vem nessa de que eu te interrompi, entendeu? Porque aqui não é palco pra poder também. Todo mundo entra aqui e faz bagunça, que não é assim, entendeu? Não, ninguém tá Vamos levar numa boa parada. Eu tô colocando Bagunceiro, chegou bagunçando meu programa, não vai ficar assim não. Toma. Eu quero debater com você. Se eu posso concluir o raciocínio, tudo bem. Se não, a gente segue. Não, você pode debater com o Jones quando você quiser. Só que a gente está falando de uma notícia aqui. Você está falando de tigrinho, uma pessoa não pode chegar e falar assim, pô, eu quero falar sobre tigrinho. O que você quer falar de tigrinho? Pô, amanhã vai chover. Entendeu? É papo de maluco mesmo, aí é doido, enterra. Reiteradamente, é que o governo Lula é neoliberal. Que ele não faz, ele não se conduz da forma... Eu falei isso. O Lula não é o melhor representante da esquerda, eu acho, mas, porra... Ele neoliberal, dizendo que o governo Lula é o Haddad neoliberal. talvez tenha atitudes neoliberais. Vamos tirar esse bode da sala. Qual é a alternativa que a gente tem? Porque aí vai se dizer que eu estou criando um espantalho, porque se não votar no governo Lula, a extrema-direita volta. O que eu estou dizendo aqui, Jones, é que é hora de transcender o discurso e adotar um compromisso prático. Comprometa-se a se candidatar em 2026 e se você tiver qualquer coisa acima de 9%, eu vou investir na sua candidatura. Eu vou pegar, eu vou raspar tudo que eu tenho de dinheiro e vou colocar R$10.000 para cada ponto percentual que você fizer. Se você não alcançar, presta atenção, se você não alcançar sequer os 9%, você doa 2 anos de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias, que é um movimento... Pera aí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Os caras estão no... O Eduardo, que eu acredito que seja Moreira, né? O Moura, o Eduardo. Eu já vi muito vídeo dele, inclusive aí no ICL, falando sobre bet, tigrinho, aposta e afins, entendeu? Com opiniões fortes e contrárias à regulamentação, à liberação e afim. Muitas das quais eu concordo com ele. Mas os manos estão na cara dele, no programa dele, fazendo uma aposta, mano. O Calejão é muito corajoso, filho. Ô, homem de coragem. Que eu aposto. Que eu apoio. Tá arriscando o próprio emprego. Vamos lá. Conseguir 9% do Brasil deve ter conseguido, 10 pessoas devem ter conseguido isso na história das eleições democráticas. Então, esses 10 podem fazer crítica, o resto do país não pode fazer crítica? Não, todo mundo pode criticar. Atacar sistematicamente o único projeto que a gente tem para fazer um enfrentamento à extrema-direita em 2026 é um erro. Criticar é uma coisa, Edu. Atacar sistematicamente é outra. Eu quero ouvir o Jones, se você aceita o desafio que eu estou propondo ou se não. Desafio não, isso é uma aposta. Por quê? Eles estão apostando no programa do cara que é contra a aposta. Não, mas você concorda que eu chegar pro Jones e falar assim, ó, eu vou apostar aqui o bagulho de adolescente, né, mano? O que é Maduro? Sistematicamente atacar o governo de uma forma sem laço? Vai lá, Jones. Fala você, vamos. Não, veja, vamos lá. Duas coisas. Eu odeio argumentos de autoridade, coisas... Vem, Jones, mano. O Jones começa a falar, cara, eu queria ver, inclusive, mano, Vilela, por favor, mano, um debate entre Jones Manuel e Ciro Gomes. Caralho, isso ia quebrar a internet mundial, velho. Porque ia ser um falando número pra cá e pra lá que ninguém sabe, ninguém vai conferir. E aí ele consegue te convencer, né, com a lábia dele. O outro falando o monte de dados e com português maravilhoso do Jones Manuel, que ninguém vai conferir esses dados também. Porra, ia ser um embate daqueles de
explodir a cabeça, assim, pum, sacou? E aparecer um lançando palavra pro outro, e aparecer aqueles campos de deslocamento de ar quando tem uma colisão de dois seres super poderosos, assim, pum, caralho, ia ser muito foda isso. Por favor, alguém faz acontecer esse debate. Mas eu acho que tem um ponto aqui que é fundamental. O professor Pedro Paulo Bastos, que é economista da Unicamp, vem ele. Ele tem um texto que foi publicado ano passado, tá em vários sites, mas também no site A Terra é Redonda. O nome do texto é Não Existe Alternativa? Interrogação. Nesse texto, ele faz uma análise de toda a condução da política econômica do Ministério da Fazenda e todos os discursos do Fernando Haddad, mostrando que há uma convergência teórica, política e tática entre a visão macroeconômica da mal chamada Faria Lima, do Roberto Campos Neto e do Fernando Haddad. Faria Lima que representa nada mais do que os poderosos do Brasil, né, mano? Porque lá onde tá o dinheiro do Brasil é na Faria Lima. Um dos exemplos é que o Haddad sustenta o que é uma falsidade completa. Faria Lima é Alphaville, filho, é o maior do Brasil. Expectativas do mercado, junto com o agro de Goiânia. É o Banco Central. O nível de expectativa do mercado a partir do grau de gasto público Goiânia não tem relação direta nenhuma com a taxa Selic, a não ser numa mitologia neoliberal mentirosa. Então a questão não é o voluntarismo ou determinismo, César. A questão é uma concordância a nível de política econômica entre o financismo e o ministro da Fazenda. Tem outro exemplo que eu acho muito bom, que teve uma audiência do ministro da Fazenda com os deputados antes da aprovação do novo teto de gastos. Está no YouTube. A deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, foi e perguntou diretamente para o Fernando Haddad: ministro, o arcabouço fiscal que você está apresentando dá como limite máximo, essa proposta original, não foi modificada pelo Congresso, já veio assim do governo, o gasto primário do Estado. O que é o gasto primário do Estado? É o gasto com tudo: saúde, educação, cultura, lazer, proteção do ambiente, etc, etc. Crescer no máximo 2,5% ao ano. Isso é a menor média de gasto público da nova república, muito abaixo do governo Lula 1 e 2. Você não teme que isso Lula 1 e 2, caralho, mudou a vida de muita gente à minha volta. A capacidade do governo Lula muita. de entregar as suas promessas de campanha? Foi uma pergunta direta da deputada Fernanda Melchiona. A resposta do Fernando Haddad, César, veja a resposta dele. Se quiser, eu posso lhe mandar esse vídeo depois. Foi: eu acho, abre aspas, eu acho que agora é o momento do investimento privado e não do investimento público. Isso é uma visão neoliberal, né, mano? E nós precisamos arrumar as contas públicas para melhorar as expectativas do mercado, baixar a taxa de juros para alavancar o investimento privado. César, a leitura de neoliberal que quer privatizar a porra toda. Eu não quero privatizar a porra toda, não. Só o Correio. Do ciclo econômico será o investimento privado. O Correio, que onde eu moro, é pra caralho. Fazer arrumações no institucionais Rio, né, para decolar o investimento privado. O nome disso é neoliberalismo. Foi o ministro que disse. O ministro, inclusive, na prática, ele criticou os governos Lula passado, porque ele disse que o investimento público teve muito protagonismo e que a questão é alavancar o investimento privado. Aí eu chamo outra pessoa, inclusive, que ninguém vai chamar de comunista, nem nada. Você pega o livro da Laura Carvalho, né, a Valsa Brasileira, você vai ver todo o debate em relação à disputa entre o protagonismo. Ninguém conhece essa porra desse livro, a Valsa Brasileira, filho. É igual os números do Ciro Gomes. Isso é fala do ministro. Só ele que lê essas coisas, então, cara. A gente precisa ter uma análise realista. Toda leitura de macroeconomia, toda leitura de política econômica do Ministério da Fazenda é uma leitura de base teórica e política neoliberal. Se for para chamar outra sumidade, eu chamo André Lara Rezende para o debate, que numa entrevista para o Canal Livre da Band, final do ano passado, ele já colocou isso. Isso que o governo está falando é uma leitura que não faz sentido, porque ele parte de um pressuposto de que o investimento privado vai vir com base na confiança do investidor cortando gasto. E isso é uma leitura neoliberal. Deixa eu fazer uma correção só técnica aqui, pequena, tá? Que é só, Jones, que é importante, e aí a experiência do mercado. Quando a gente fala que o governo, e você está certo dos mercados, né, mano? O mercado o governo que decide a taxa de juros, caralho, que não é o mercado, que é um erro do Haddad. Mas aí vem o que eu falei. Pode botar uma pressãozinha no mercado que ele sofre. Na lógica atual,
essa frase do Haddad tem sentido. Por que tem sentido? Porque as operações do mercado, ou seja, quando você vai pegar um carro e compra um carro financiado em 3 anos, quando você compra um imóvel financiado em 20 filho, é 5. O imóvel é 30. Essa taxa de juros não é a taxa que o Banco Central define. Essa taxa de juros, quem define é o mercado futuro de juros. E o mercado futuro de juros é um mercado expectacional. Então, só essa correção que eu acho que é importante as pessoas fazerem. Por que eu estou falando isso? Porque como eu conheço meus camaradas do mercado financeiro, senão os caras vão chegar falando, tá vendo que aqueles caras não entendem nada de mercado? Então é o seguinte, o governo realmente define isso, mas o mercado tem esse poder, e tem esse poder porque a gente deu esse poder ao mercado, e existem instrumentos para tirar esse poder do mercado, que é o que a gente deveria fazer. Mas ninguém quer tirar esse poder do mercado, não. Tem esse poder de simplesmente, por causa de expectativas, subir a taxa de juro futuro e impactar o rumo da economia. Então, nesse sentido, essa frase, ela cabe porque a gente vive dentro dessa lógica que a gente não quer enfrentar. Perfeito, Edu. Mas assim, o mercado ele não consegue definir o preço dos juros para os títulos da dívida pública, e os títulos que são os LTN, o mercado ele consegue ter uma precificação nisso, mas também por um erro de política institucional neoliberal desde o FHC, que é o banco... Ele consegue, mas você deveria enfrentar esse poder do mercado conseguir fazer isso, porque quando você dá para ele esse poder, você se torna para sempre o refém, que tem que fazer o que o cara quer, entendeu? É isso que eu ia falar, porque, por exemplo, o Banco Central do Japão, ele precifica a taxa de juros de todos os títulos, de curto, médio e longo prazo. Aqui no Brasil, a gente tem uma dinâmica de funcionamento do Banco Central, que é parte do modelo neoliberal, que o Banco Central é omisso na regulação da taxa de juros dos títulos de longo prazo e deixa a livre especulação do mercado. Aliado a isso, a gente tem um mercado de câmbio Calejão tomou a chamada, ficou quietinho, coitado. Carinha dele, o que eu vim fazer aqui? Debatendo sobre a necessidade de a gente ter um processo de regulação maior sobre o mercado de câmbio para reduzir a capacidade de ataques especulativos na economia brasileira. Então, tem uma série de debates aqui para fazer sobre as mudanças no Banco Central, sobre as mudanças no mercado do câmbio e, no limite, o maior controle da conta de capitais, que, de novo, é um legado neoliberal do FHC que está mantido até hoje, que ninguém mexe na conta de capitais 98, no FHC, Brasil. Mano. Agora, veja, isso por um lado. Por outro lado, agora respondendo diretamente a pergunta do César. Veja, César, eu dei uma entrevista para a Rádio Jornal no dia da votação do segundo turno, né? Querido Marcelo, radialista muito famoso, respeitado aqui de Pernambuco. E o Marcelo me perguntou se eu serei candidato em 2026 ao quê? E aí foi que eu respondi ao Marcelo, não é demagogia, não é fugindo da pergunta, não, é o que eu acredito mesmo. Eu respondi ao Marcelo, querer ser candidato, eu quero, e não é segredo para ninguém, que eu gostei muito de disputar a eleição, eu acho uma experiência muito importante, eu acho que é fundamental politizar e disputar esse espaço. Dito isto, eu respondi para o Marcelo, em Pernambuco, a nossa prioridade, e falei o conjunto de lutas que o PCBR está tocando no Estado, como em relação ao transporte público. A gente está tocando aqui uma campanha caro, lotado e ruim para incidir no transporte da região metropolitana de Recife, que Recife, não sei se tu sabe, tem um trânsito mais lento do Brasil, né? A mobilidade urbana de Recife é pior que a de São Paulo. Ficou a informação aí para quem não conhece Recife. E então, a estrada de Recife é uma maragogia péssima. 2026 ele é um processo até lá, né? O que vai acontecer no final do ano, o que vai acontecer em 2025, o que vai acontecer em 2026 tem impacto direto no processo eleitoral e no resultado eleitoral. Então, veja, vai ser muito difícil, por exemplo, fazer campanha para o Lula. Pronto, você quer fazer campanha para o Lula, vai ser muito difícil fazer campanha para ele se, por exemplo, for atacado o piso constitucional da saúde e da educação, porque você vai chegar para sindicalistas, você vai chegar para militantes, você vai chegar para gente que tem 40, 50 anos de luta em defesa da educação pública, e como é que você vai pedir para fazer campanha para um projeto político que fez, por exemplo, o que a FHC não teve coragem de fazer, ou correlação de forças, que Collor não teve coragem de fazer, que é atacar uma conquista constitucional. O BPC, César, veja, não é aposentadoria, é o BPC, é diferente. O BPC foi aprovado um projeto de lei que coloca como meta cortar
11% dos beneficiários do BPC, quem recebe BPC é gente que está passando fome, sabe? Como é que a gente vai justificar isso? Então, a meu ver, existe uma prioridade aqui nesse momento. Qual é a prioridade? É dar um freio de arrumação nessa política econômica do governo, derrotando o pacote de ataques propostos pelo Fernando Haddad e colocar em tela 2 temas centrais que o governo sempre fugiu e que agora está cobrando preço. Qual é o tema? É a privatização do Banco Central, que reduz a capacidade de soberania monetária do governo brasileiro para tocar a política econômica e enfrentar, inclusive, as especulações do mercado, e é derrubar o novo teto de gastos. Porque eu disse isso em 2023. Com o teto de gastos, não tem como esse governo dar certo. O governo morre a partir do momento que ele adota o novo teto de gastos e não adotou por causa do Congresso. O projeto já saiu uma porcaria do governo. E aí, declaração do Fernando Haddad, não é minha. O Fernando Haddad declarou, está na imprensa, se vocês quiserem, nos comentários depois eu posso colocar os links, que para formular a proposta do novo teto de gastos, César, ele só ouviu o especulador Felipe Salto, historicamente ligado ao PSDB, e o Roberto Campos Neto. Ele não viu o ICL, ele não viu a CUT. Veja, me dá um segundo, querido, por favor. Você continua na sua mesma linha de raciocínio, tentando enfatizar que o governo Lula é neoliberal. Antes de eu entrar na sala, você estava dizendo que o governo Lula não tem tudo isso para dizer a mesma coisa, aprovação, que ele está no mesmo nível de popularidade de um governo que matou todo mundo. Me parece que você está se pelos argumentos dele, todas essas atitudes que ele colocou são neoliberais. A gente está falando de renovação... Caralho, vem ele falar a mesma coisa, mano. Puta que pariu, velho. Parece um disco quebrado. Eu já te disse que o governo é neoliberal. A gente pode tirar esse bode da sala. Esquece o governo Lula, Jones. Sério, todo mundo quer que o Jones Manoel se candidate, se eleja, né, mano? Se esse é o caso, para além de fazer react em rede social, a gente precisa se comprometer com algo efetivo. Você precisa se comprometer. Se você não falou que o Jones Manoel só faz react, mané. De Recife, ou de uma capital do Nordeste, ou de que quer que seja. O Jones Manoel milita pra caralho. Você está dizendo que você tem soluções melhores e mais adequadas. Esquerdista que faz react é o Luigi. Essas soluções como? Através da revolução? Pegando em armas? Não vai. Eu estou te dizendo que você não vai. É uma pergunta retórica. Você não vai implementar isso através de revolução armada. Então você vai ter que passar pelo processo eleitoral da democracia liberal burguesa, certo? Para isso, meu caro, você precisa se candidatar, velho. Você precisa botar a tua cara para 2026 e ver o que acontece. É verdade o que o Edu falou? É verdade, é difícil fazer 10%. Agora, esse é o único caminho. Ninguém está dizendo que você tem que se eleger, ninguém está dizendo que você tem que ir para o segundo turno, ninguém está dizendo que você tem que fazer 20%, ninguém está dizendo que você tem que fazer 15%. Agora, se você não consegue botar de pé uma candidatura minimamente competitiva, fica difícil continuar atacando reiteradamente o projeto que está aí. O projeto é neoliberal, ele é insuficiente, a gente fica bravo, não tenho a menor dúvida. Agora, eu estou disposto a investir o pouco dinheiro que eu tenho, não acho que seja infantil essa proposição. Não, pouco dinheiro não, mete essa não, Calejão, mete essa de pouco dinheiro não, mano. Uma proposta que é... Tá no ICL, tá no Galãs Feios, tava na Jovem Pan, ainda tá, não sei, porra, pouco dinheiro não tem. Eu vendo meu carro, raspo tudo que eu tenho de dinheiro e coloco 10 mil reais por cada ponto que você fizer. Se você não chegar nisso, você transfere 2 anos de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias. Vamos lá, cara, deixa eu falar. Tá fazendo aposta no canal do cara que odeia aposta. Em primeiro lugar, eu acho feio pra caramba num país que nem o Brasil, a galera fica falando, branco rico, fica falando que vai dar 10 mil reais pra cada branco ponto, rico. Não sei o quê, num país onde a galera não tem onde comer. Você acabou de falar, nós somos branco rico. Nós somos branco rico perto do Brasil. Se ele falou, ele sabe o que ele tá falando. 10 mil pra cá, 10 mil pra lá, 10 mil pra lá, eu acho isso horroroso. Segundo lugar, é o seguinte, pra mim qualquer branco pessoa, rico sim, mano. Não, agora eu esperei tudo que tu falou. Porra, tá maluco? Quem é branco rico sou sou eu, filho, que tô aqui fazendo react, igual você não falou, tá fazendo react. Eu ouvi tudo que você falou. Eu que sou o branco que não é rico, filho. Você que tá na televisão em tudo que é canal no YouTube. Por acaso, eu acho que o Jones até esse tem, dinheiro aí pra botar na campanha do Jones, você tem. Eu não tenho. Eu sou amigo do Haddad. Eu gosto do Haddad pra caramba. Eu acho um dos caras mais bacanas que eu já conheci pessoalmente. Mas eu acho o seguinte, se você botar o Haddad, se você botar o Malan, se você botar o Calejão, se você botar o Jones, se você botar o Glauber, se você botar a Laura Carvalho, se você botar a Mônica Debole, se você botar qualquer pessoa naquele cargo sem mudar a lógica
a lógica como funciona o nosso sistema? O que é a lógica? Na mão de quem que está a dívida pública? Tá na mão dos poderosos. Na mão dos bancos de investimento, dos fundos de pensão e dos investidores estrangeiros. Como que nós vamos fazer isso? Por exemplo, fazendo uma caderneta de poupança competitiva, onde em vez de botar CDB em Banco Master e nesses outros bancos, você capta 2 trilhões de reais pagando 90%. Lula não faz. Porque, meu irmão, tu vai ter que entrar. Vai ter que bater de frente com poderosos, mano. O que você. Porra, até eu que sou burro, sei, mano. Você que estuda política direto não sabe, parça. Né? Que cada um aqui tem uma opinião diferente. Não existe uma mudança se essa mudança não for pressionada e se não tiver ali um cheiro de conflito, um medo de conflito. A gente tem uma frente ampla que começa no centro e vai para a direita. Na nossa frente ampla, não tem um ministro, não tem um Stedley no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não tem o Jones Manuel no Ministério do Trabalho. Não tem o conflito. O que é... falando de renovação na esquerda, cara? Mas Por que eu estou estimulando a renovação na esquerda? Eu defendo... assim, a opinião do Eduardo é diferente da do Calejon, a opinião do Calejon é diferente da do Jones. Mas a única coisa que eu tenho muita o Calejon é a cara do... Aqui no Rio, que a gente chama de esquerdista do Leblon. Não apostar é a cara. Minimamente no conflito, a chance de mudar é zero. É zero. E a gente tem um presidente, Lula, que é um cara que está, evita conflito o tempo todo, de personalidade, remando sozinho. A gente não consegue vislumbrar uma pessoa que o substitua com o carisma que ele tem, com a popularidade. Mas aí que tá, mas isso é um problema. O Haddad tem o carisma de uma porta. Lula pode chegar na próxima eleição e falar o seguinte: olha, eu não vou me candidatar. E se a gente tem uma mobilização social de 10% de pessoas que estão insatisfeitas, mas estão acolhidas dentro da esquerda na sua insatisfação, isso decide uma eleição a favor de quem o Lula indicar, por exemplo. Porque você acolheu essas pessoas. Menos você deu para essas pessoas um lugar onde elas falam, caramba, realmente eu estava insatisfeito com isso e eu não tenho os 10%. Eu não vou pagar 10 mil reais para cada ponto que eu consegui, eu não sei o quê. Mas eu tô, irmão, eu tô aqui num lugar que me acolhe e que ainda acredita na utopia. E é desse lugar, se eu não tiver opção, que eu vou votar no Haddad, se ele for o candidato do Lula. Eu tenho certeza que o Jones, se só tiver o Haddad e o Bolsonaro, o Jones vai votar no Haddad. Vai votar no entendeu? Haddad, Jones? Claro que vota. Vai votar no Haddad? Haddad e Bolsonaro, você vota em quem? Porra, no Haddad, mano. Infelizmente. Tem o carisma de uma porra, tá? Mas contra o Bolsonaro até na... Primeiro, vamos lá. Eu sou militante há mais de 10 anos. Sou dirigente nacional da minha organização, PCBR, então não fico só fazendo react na rede social. Eu acho muito ruim, Calejon, você querer resumir um trabalho de comunicação digital, que inclusive o ICL também faz, que a gente está disputando opinião pública, está disputando corações e... Cara, contra o Bolsonaro, até numa cabra. Agora. 2022 foi Lula e Bolsonaro, mano. E, cara, você pode falar o que você quiser. Votar em um contra o outro, papapá. Pra mim, é tomar tiro na mão do pé. Eu tenho minhas ressalvas contra o Lula, entendeu? Eu tenho minhas discordâncias contra o Lula. Tenho inúmeras discordâncias com o Bolsonaro. Inúmeras. Pra mim é o pior boçal que já governou esse país. Mas, porra... O outro lá também, todo enrolado com bagulho de mensalão, corrupção, caralho, né, mano? Então, assim... Pra mim, foi tomar tiro na mão no pé. Um dia vocês descobrem onde é que eu tomei o tiro, talvez. Ou não, né? Não é o tipo de coisa que eu costumo falar. Das pessoas. Não é isso que eu tô fazendo. E eu vejo você fazendo a mesma coisa, por exemplo, com o trabalho do Lula, Jones. Jones, é só te pedir uma coisa prática. Não, mas é que ele tem que sair, eu tenho que sair também. Pois é. Ele tem que pegar um avião e eu tenho que sair. Pois é, ô meu irmão, você tá puto, você chegou do nada no programa querendo debater com o cara o assunto que não era o tema do programa, agora você tá puto que os manos têm horário, velho. Porra, tá virando bagunça mesmo. Lula, que é um cara que luta 50 anos por emancipação popular. Ô Dudu, tá virando bagunça isso aí, Dudu. Irresponsável, cara. Vamos lá. É curioso.
Vai tomar uma chamada nos bastidores, né, Calejão? Considerando o quanto eu respeito você estar falando de react em rede social. Isso por um lado. Por outro lado, veja, você tem uma segunda caricatura que é fica atacando o governo. Veja, eu não estou atacando o governo, estou atacando políticas concretas neoliberais. Tá, a minha questão não é com o Chico, Francisco ou Manuel. Eu não tenho nada contra pessoalmente o Haddad. Eu tenho contra ele ser neoliberal. Se ele não fosse neoliberal, quem sabe até gostasse dele. Mas assim, meu debate aqui é qual vai ser a orientação de política econômica no Brasil. Meu debate aqui é que projeto vai ser encaminhado na luta de classes no Brasil. Então, o projeto que a gente defende é o quê? É o projeto de ataque ao piso constitucional da saúde e da educação? É o projeto de ataque ao BPC? É o projeto do BNDES. Só um momento, César. É o projeto do BNDES que está financiando privatização de escola, de presídio, de hospital, de parque, de pracinha. Esta é a crítica. Então, assim, ao invés de colocar o foco no conteúdo da crítica, no mérito da crítica, se tira a medida de debate e se faz uma análise que é assim, não está criticando o governo Lula, está criticando o Lula. Não, é uma crítica à medida. E aí, dando um exemplo bem concreto, já que a gente está falando de eleição em 2026, historicamente, funcionalismo público estadual e municipal é uma base eleitoral de votos muito importante para as esquerdas no Brasil. A partir do momento que o governo federal sai financiando PPP, parceria público-privada em todos os serviços públicos com dinheiro do BNDES, ele está atacando uma base social historicamente de esquerda, dado que, por exemplo, na educação infantil, nas creches, no âmbito municipal, está sumindo do Brasil concurso público e funcionalismo público direto nas vagas de creche. Isso vai ter impacto eleitoral de longo prazo. Então, em Recife, em Salvador, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, por exemplo, não se tem mais criação de vaga de creche com administração pública direta. Isso desestabiliza uma base social. Pedir para te dar 30 segundos para concluir, eu passo para o Calejão faz uma tréplica. O cara tem que pegar avião, porra. Eu tinha que até dar um recado antes de sair, há 25 minutos atrás. Mas então finaliza 30 segundos, você finaliza e eu dou um recado. Aí isso desestabiliza uma base social, isso enfraquece uma base social e tem consequências eleitorais também negativas. Então, meu debate aqui é um debate estratégico. No fim das contas, o Calejão conseguiu o debate dele, né, mano? E aí, César, o desafio... Ele chegou, zoneou o programa todo, tomou 2, 3 esporros, mas ele conseguiu o debate dele. Faço um desafio para você também, eu topo seu desafio, tá fechado. Estamos acordo. Meu desafio para você aposta feita, passar o resto do ano, em 2025, vai ver que tá passando pano com a política econômica neoliberal que tá atacando direitos históricos chamou de passador de pano, mano. Para defender. Os caras estão perdendo a linha. A Previdência Social, a valorização do salário mínimo. Porque não basta dizer retoricamente, da boca para fora, que é contra, e toda vez que vem a crítica, passar o pano e colocar baixa temperatura. Está em questão, concretamente, um dos maiores ataques da história recente desse país aos direitos da classe trabalhadora para atender os ditames do Deus mercado. A questão se o PT tá atacando a classe trabalhadora, quem é que vai ajudar a classe trabalhadora, irmão? Caralho. 2 minutos o candidato aqui, vai. Registrado aqui que você aceitou o meu desafio de que se você não chegar nas já desistiu, já tentar controlar essa porra. 2 dígitos de intenção de voto em 2026, você transfere 2 anos da renda de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias. É dinheiro, hein? Você aceitou isso no ar. Tá, o canal do Jones Manoel é grande, é dinheiro, hein? Não só se caso aconteça do Jones perder essa aposta aí, a Cozinha Solidária vai receber uma grana. Eu comecei te dando esse argumento, cara. Eu desde o começo do nosso debate, não hoje, em outra ocasião, eu te disse, eu concordo que tá errado mexer em BPC, que tá errado desvincular piso constitucional do que quer que seja, que eu sou contra a privatização de SUS. Isso está posto. Ninguém está passando pano aqui, Jones. Agora, a questão é o seguinte, atacar sistematicamente faz com que as suas falas, por exemplo, estejam sendo usadas por um cara como Kim Paim, cara. Um ícone da extrema-direita está te chamando de nosso companheiro. E esse material está viralizando. E aí é ofensa, então, hein, Jones? Isso porra. É, sim, um ataque. Aí não pode deixar isso assim, não. E isso é muito ruim. Atacar de forma sistemática e reiterada é muito ruim. No mais, eu concordo com você, a gente precisa trabalhar processo de renovação na esquerda. Não é isso que está posto? É isso que a gente acabou de combinar aqui. Se você chegar até os... Eu Caralho, não sou rico, não Calejão, tenho você tá parecendo uma porra num disco quebrado, mano. Se isso for o caso,
E, Jones, eu voto em você, cara. Não Eu é espero rico, que não. seja. Calma aí, porque mano. eu, honestamente, Não vem com acho essa que a gente falsa precisa de humildade, um não, processo mano. de renovação. Eu vendo Você o Corolla rico não é 2015 pecado, não, que filho. eu tenho pra, sim, colocar R$10.000 por cada ponto O Corolla que você 2015 fizer. é bom, hein? Se você chegar em 10%, Suspensão espera só um pouquinho, multilink. produção, eu vou colocar R$100.000 vendendo o carro, enfim, raspando tudo que eu tenho nos cobres para fortalecer a tua campanha. Ah, Se cara, você não não mete chegar nos essa, mano. 10%, você vai converter 2 anos de renda do teu canal de monetização para as cozinhas solidárias. Você aceitou isso no ar? Também não é Tá pouco posto. dinheiro, Eu vou não, hein? conversar com eles. No mais, não tem passação de pano nenhuma. Eu concordo que o que tem que ser criticado será criticado e também me preocupa fazer essa crítica sem ter nenhum outro projeto de disputa política organizado para 2026. Esse é meu ponto. O Edu te perguntou, ao fim e ao cabo, você vai votar em quem? Se for Haddad e Bolsonaro. Você não respondeu. Porra, tem que ser o Haddad, mano. Apesar dele minha ser vez de uma falar? porta de Por carisma. favor. Perfeito. Veja, César, eu vou ser muito sincero contigo. O Pra Eduardo mim, desesperado. Tem assim, que o que tu acabar tá essa porra praticando desse aqui é um programa, gente. cinismo Pelo amor de escancarado. Deus. Porque eu te falo, eu concordo Começou o com ataque pessoal, Aqui, ó, cara. aqui, ó, vamos fazer o Aí seguinte. você começou Eu o ataque posso pessoal. Rapaz, chega, eu vou chega. propor um Para. Vou propor um negócio legal. Vocês vão gostar. Me permita agora. Não. Não. Me permita. Agora aqui, ó. Vou usar. aceitou o desafio, Agora vou usar o meu Manuel. poder Você capitalista de aceitou o controlador. desafio, Não, cara, meu poder tá? capitalista de Ô, controlador Calerron, aqui do você site, tá só pra poder brincando com teu propor uma emprego. O coisa cara vai te que é- mandar embora, hein? Propor é o seguinte: vamos fazer um debate organizado, porque eu sei que o Jones tem um avião para pegar. Ele tinha me falado que tinha 10h30 o avião ontem. Eu tenho que sair também, porque eu tenho um compromisso 10 horas e hoje à noite eu vou viajar. É sobre isso o meu recado. Vamos fazer um bate-papo entre você e o Calejão com tempo? Você topa, Jones, da gente fazer aqui no ICL? Ele tava Edu, pedindo esse isso. bate-papo estava marcado já, o Calejão desistiu de debater comigo. Não, Aí não, tinha não. falado- Ih, arregou, não, arregou, não, ih, Eu arregou. pedi pra entrar antes. Arregou. Tá Ele marcado. não tá marcado. Arregou. Corta os dois Calejão. microfone só comigo. Não. Bom, pelo visto não tem mais muita coisa pra gente ver aqui, né? O Calejão já tomou seus esporros já e já conseguiu o debate que ele queria e vai debater mais provavelmente no próprio CL. E nesse debate a gente reage aqui também, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.